O que devemos saber sobre a descoberta do Brasil? Você conhece essa história? Então fica aqui comigo. Meu nome é Sávio Vinícius e hoje a gente vai falar sobre o Brasil pré-colonial. Antes de mais nada, nós devemos saber que a descoberta do Brasil foi em abril de 1500 pelo então capitão-mor Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal rumo às Índias para fazer comércio numa rota traçada antes por Vasco da Gama em 1497, certo? Então ele traçou essa rota de Portugal às Índias e quando foi em 1500 o Pedro Álvares Cabral foi designado pelo rei de Portugal a ir novamente às Índias, desbravando assim o nosso Oceano Atlântico. Nesta rota, Pedro Álvares Cabral avistou terra e achava ali então ser uma ilha. Essa porção de terra poderia ser uma ilha. Ao se aproximar e percorrer todo o litoral, ele acabou percebendo que na verdade aquilo não poderia ser apenas uma ilha, porque era muito grande, certo? Vale ressaltar também que no final da década do século XV, o Reino de Portugal não fazia essas expedições pelo oceano, ok? Até antes disso, o comércio era por rota terrestre. Ali, o auge do comércio eram as especiarias asiáticas, né? Que serviam para alimentação e também serviam para a criação de medicamentos para os portugueses. Com a queda de Constantinopla, né? Que foi ali a capital do Império Romano no Oriente, houve um bloqueio dessas terras, um bloqueio desse caminho terrestre. Então foi aí que o então rei de Portugal resolveu determinar que a marinha portuguesa fizesse expedições marítimas para que encontrasse uma rota segura até as Índias. E foi aí que o Vasco da Gama, em 1497, foi que pôde estabelecer uma rota segura até as Índias. E aí vai caber também um questionamento, um possível questionamento. Por que que o Portugal foi o primeiro a fazer isso? Por que que foi Portugal quem descobriu as terras brasileiras e não outros países, outros reinos, como a Espanha, por exemplo, ou a França? É muito simples. O Reino de Portugal já tinha seu comércio ali bem estabelecido, sem falar que suas terras foram unificadas bem antes da França. Então já era um reino bem estabelecido que entesourava bem suas riquezas, né? Naquela época, o reino que fosse mais forte, que fosse mais poderoso, era um reino que tinha mais poder monetário, era quem tinha mais, digamos, ouro acumulado, se a gente for estabelecer o ouro como padrão de riqueza. Então foi por isso que Portugal foi o primeiro reino a fazer essas expedições marítimas a esse lado do Equador, ok? Diferente do Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas do Norte, né, em 1492. O que aconteceu é que em seguida não se pôde guardar o segredo por muito tempo. Então acabou que alguns contrabandistas entravam em território brasileiro, ou melhor, na terra de Santa Cruz, e aí eles pegavam madeira, que era o famoso pau-brasil na época, que era muito valioso lá na Europa, pela sua cor, né? E eles contrabandeavam. E então foi decidido pelo rei que deveria acontecer o processo de colonização, mas isso demorou muito desde o primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas. Eles viram aqueles homens pardos e nus, até como é relatado na carta do Pero Vaz, que ele diz que eram homens pardos, nus, carregando arco e flecha, sem nada que cobrissem suas vergonhas. Olha que parte mais poética é essa, nada que cobrissem suas vergonhas. Então foi ordenado pelo rei que iniciasse
um processo de colonização. Isso até 1520 não havia esse processo. Foi preciso que outras pessoas de outras nações viessem pegar a riqueza do Brasil, que já era considerada de Portugal, porque naquela época a Europa era o centro do mundo, né? Por isso que esse termo descoberta é tão, como é que eu diria, debatido hoje, se esse termo está correto ou não. Vai depender aí de que ótica está sendo analisado esse termo, certo? Mas não vamos focar tanto, nos aprofundar tanto nesse debate, que após 1520, para falar a verdade, até ali 1530, não houve então esse processo de colonização mais incisivo, mais direto, mais rústico, né? Na verdade, só aconteceu em 1531, com toda aquela divisão de terras que mais tarde vinham ser bastante importantes no Brasil colonial, que é um assunto para uma próxima aula, claro. Então a gente já sabe como foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas brasileiros, ok? E aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu depois? Bom, depois disso tudo, os portugueses passaram a passear ali pela costa brasileira, eu diria, pelo litoral brasileiro, ok? E foi ali conhecendo cada vez mais o território e chegaram até a rezar a primeira missa no Brasil, visto que um dos pilares do reino, né, da monarquia, era a religiosidade, o cristianismo, no caso do reino português. E eles pararam para fazer a primeira missa, né, na terra de Santa Cruz, que viria mais tarde a ser chamado de Brasil. Então, logo depois de conhecer melhor a costa brasileira, a terra, Pedro Álvares Cabral resolveu voltar a Portugal para falar a Dom Manuel sobre o descobrimento da nova terra, enquanto o restante das naus, né, os navios de grande porte que eram usados para fazer o tráfego, o comércio das especiarias, que era prioridade ali naquele momento, voltaram para as Índias, continuaram para as Índias. E o rei naquele momento não deu tanta importância assim, obviamente, por conta de que o comércio era a prioridade de fato, era o que estava dando mais dinheiro. E foi só então, na volta para o Brasil, que começaram aos poucos a poder usufruir das riquezas das terras, né? Eles começaram a retirar o pau-brasil da terra da Santa Cruz, porque naquele momento aquela cor avermelhada, né, que pau-brasil vem disso, de brasa, lembra o vermelho das brasas. Essa cor era bastante utilizada em Portugal e na Europa de um modo geral. Então foi aí que passou a se ter, naquele momento, algum certo interesse também de se estabelecer aqui no Brasil. Por ser muito constante e número incontável de casos, então o Dom João III ordenou que Martinho Afonso de Souza, que foi também nomeado capitão-mor da esquadra e das colonizações, viesse à terra da Santa Cruz para poder extrair os minerais e tudo que fosse possível ser extraído daqui e fazer a divisão das Sesmarias. Isso ocorreu em 1531 somente. Então, foi aí que começou a ser dividido o território e ser sorteado para que os portugueses pudessem cultivar a terra e poder estabelecer um comércio com Portugal, ok? A continuação dessa história fica para um outro assunto, uma outra aula de Brasil Colônia. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir até agora. Tchau, tchau.